bem-vindos. Hoje vamos olhar mais de perto para uma iniciativa que marcou o mundo das tunas portuguesas, talvez até mais do que se pensa. O Encontro Nacional de Tunos, o ENT. As fontes que temos, descrevem os eventos, os programas, o impacto. Sim. E a missão, era ambiciosa. A ideia era mesmo juntar tunos de todo o país. De todo o tipo, não é? Masculinas, femininas, mistas. Exato. O objetivo era debater a realidade tunaril, quer dizer, tudo o que tem a ver com as tunas, aproximar os grupos, promover o conhecimento. Começou em 2003, lá em Évora, iniciativa da TAU. E é curioso que, no início, chamava-se Encontro Nacional de Tunantes. Só mais tarde, em 2006, em Viseu, é que ficou Encontro Nacional de Tunos. Uma mudança de nome. Uma mudança subtil, sim, mas que talvez já mostrasse, uma maior reflexão sobre a identidade do próprio movimento. E que percurso que teve? Foram 9 edições, certo? Ao longo de 11 anos. Isso mesmo. Entre 2013 e 2013. Houve ali umas pausas, em 2008 e 2012. E andaram pelo país todo. Começaram em Évora, como disse, com a Taua, depois Guarda com a Copituna de Opidana. Em Coimbra também, Tuna de Medicina. Sim, Viseu com a Infantuna, Lisboa com a Tusófona, Castelo Branco, a Estudantina Académica. E Bragança 2 vezes seguidas, com a Real Tuna Universitária. E a última foi em Vila Real com a Transmontuna. Mas houve edições que se destacaram mais, não foi? Sem dúvida. Olha, a de Viseu, em 2006, é muito referida nas fontes. Dizem que foi particularmente rica, no programa e nos oradores. Ah, sim? Sim, teve até uma dimensão internacional. Vieram 2 espanhóis, o Roberto Martínez del Rio e o Rafael Asensio González. E os temas? Muito variados. Como, por exemplo? Bem, discutiram-se as tunas populares, com o José Alberto Sardinho, uma figura de peso. Falaram de direitos de autor, com a SPA, a Sociedade Portuguesa de Autores, e questões específicas das tunas mistas, das tunas femininas. Foi, de facto, um momento de grande qualidade. Foi reconhecido. E a edição de Bragança, em 2011, parece que também foi importante? Foi crucial. Foi lá que apresentaram o livro Quid Tunei. Olha, tornou-se logo uma obra de referência sobre tunas. É sério? Sim, e foi apresentado pelos autores, o Jean-Pierre Silva, o Ricardo Tavares, o Eduardo Coelho, o João Paulo Sousa. São um grupo de investigação muito conhecido, com um imenso trabalho publicado. São mesmo considerados dos tunólogos, quer dizer, dos estudiosos do fenómeno mais importantes em Portugal. Ok. E nessa edição também decidiram acabar com os ateliês, que existiam desde o início. Considerou-se que, não eram muito úteis. Mostram um padrão, parece-me. Sim. Havia temas que voltavam sempre. E que mostram bem as preocupações do meio, não é? O futuro dos festivais, por exemplo. Aquele equilíbrio difícil entre manter a tradição e, a competição. A tal tensão. Exato. Depois, a ideia de criar uma federação nacional. Falava-se muito nisso, mas nunca se concretizou. A importância cultural das tunas, a ligação à música tradicional, isso discutia-se muito, sobretudo no início. E outras coisas mais específicas? Sim, claro. A qualidade musical versus o espírito académico. As diferenças entre tunas de universidades e de politécnicos. O papel das tunas mistas, ou até das quarentunas, não é? Aquelas tunas de antigos estudantes. E temas mais práticos, direitos de autor, a relação com as tunas de Espanha, a interação tunas versus praxe, que é sempre complexa. Uau, bastante abrangente. Sim, até o Manifestum Tunai foi discutido em Vila Real na última edição, em 2013. Mostra bem a variedade das conversas. É fascinante ver esta riqueza de temas, mas as fontes são claras. Apesar de haver tunas de todo o lado e de todos os tipos, a adesão aos encontros foi sempre residual. Pois foi. Porquê? O que é que as fontes apontam? Olha, sugerem algumas coisas. Parece que havia, por parte da maioria da comunidade, uma certa aversão ao conhecimento mais rigoroso, mais aprofundado. A sério? Preferiam outras coisas. Parece que sim. Muitos preferiam o ambiente dos festivais. Mais festa, mais competição, os prémios, coisas mais efêmeras, não é? Em vez de investir tempo na aprendizagem, na reflexão sobre a história, a identidade, havia talvez uma resistência ao diálogo, a criar uma identidade comum. Se calhar porque isso ia contra alguns mitos, algumas narrativas que já estavam muito estabelecidas. Que coisa curiosa, no meio universitário, não é, que supostamente valoriza o conhecimento, encontrar essa resistência a estudar a própria tradição. Mas, apesar desta baixa adesão, temos de sublinhar os méritos do ENT. Sem dúvida alguma. Foi uma iniciativa de grande mérito, mesmo a contracorrente.
As fontes até indicam que a qualidade e o impacto do ENT foram, no geral, superiores a muitas outras coisas que vieram depois. Tentativas de imitação, Alga? Sim, que tentaram replicar o formato, mas sem o mesmo rigor, sem a mesma profundidade. Claro que houve outras iniciativas boas, como os primeiros congressos ibero-americanos de Tunas ou Tunix, no Porto. Mas o ENT manteve sempre uma linha de seriedade muito notável. E não podemos esquecer o papel do portal Portugal Tunas nisto tudo. Fundamental. Serviu de plataforma de divulgação, ajudou a criar contactos e já era um sítio online onde muitos destes futuros oradores do ENT discutiam ideias, interagiam. Ou seja, já havia ali um caldo cultural. Exatamente. Portanto, se ligarmos isto ao panorama geral, o ENT foi mesmo uma tentativa séria, valiosa, de elevar o debate, de promover o conhecimento, de criar alguma união neste universo tão diverso das tunas portuguesas. Mesmo que a participação não tenha sido a ideal, deixou um legado. Sim, um legado importante. Sem dúvida. Mas também o estímulo a uma discussão mais informada, mais crítica sobre o que é ser tuna. Fica, então, uma questão final para quem nos ouve refletir. Perante este conflito aparente, não é? Entre procurar o conhecimento rigoroso, como o IET tentou, e a preferência por dinâmicas mais de espetáculos sociais, que caminhos é que o associativismo estudantil ligado à música pode seguir no futuro? Como é que se equilibra isto? Tradição, conhecimento, identidade coletiva? Como encontrar um caminho que seja sustentável e informado? Fica a questão.